Saudações. Estamos aqui com o professor Dr. Jeremias Stefano Tivani, onde vamos ter uma breve conversa e dar a conhecer esse espaço interativo do canal Entre os Valores e a Ciência. Mas antes, vamos deixar que o professor Doutor se apresente. Muito obrigado, Dr. João, pela oportunidade que me dá de partilhar algumas reflexões acerca do nosso ser estar. Chamo-me Jeremias Tivani. Simplesmente isso posso dizer. Penso que podemos continuar com a nossa conversa. O mais importante é que tenho paixão pela educação, porque quem não educa não deve existir. Só a nossa existência justifica-se pela educação, justifica-se pela comunicação, justifica-se pelas relações que nós temos ao nível da sociedade. Muito bom. Bom, antes, para iniciarmos a nossa conversa, professor doutor, gostaríamos de saber o porquê deste nome, Entre os Valores e a Ciência. Na verdade, o nome Entre Valores e a Ciência provém de um historial muito longo. Sempre somos um grupo que está associado a processos de reflexão sobre como melhorar a vida da sociedade. Neste âmbito, encontramos aspectos diversos que devem ser tomados em conta neste processo. Criamos um grupo de aprendizagem, leitura escrita, criamos um grupo de apoio social, criamos um grupo que até fazíamos algumas orações, mas em prol daquilo que é a sociedade. E chegamos à conclusão de que a vida humana está nesse espaço entre os valores e a ciência. A conciliação dos dois aspectos. Por isso esse espaço é exatamente para abordarmos acerca disso. Muito certo, muito certo. Professor doutor, a nossa conversa vai se basear em 2 pontos. Primeiro, na perspectiva ética, filosófica e religiosa, e outro ponto sobre a liderança servidora na perspectiva de educação e formação humana. Bom, na perspectiva filosófica e religiosa, professor doutor, pode nos explicar um pouco mais daquilo que é os valores e a ciência? Quero dizer que falar da perspectiva filosófica, ética, religiosa, estamos à procura de pensar quem somos nós, como dizia o grande filósofo Batista Mundin, quem é o homem, quem ele é o homem. Neste sentido, o homem é conhecido numa relação entre o servir o próximo, nos processos caracterizados por altruísmo, empatia, solidariedade, questões que caracterizaram a nossa sociedade, que na verdade são conceitos éticos e são conceitos puramente filosóficos abordados por muitos filósofos. Mas são conceitos também que caracterizam a nossa sociedade, sobretudo a africana, porque desde a sua natureza a sociedade africana é solidária, a sociedade africana é empática, a sociedade africana sempre conduz as suas ações em prol da vida do outro. Então, neste contexto, temos esse espaço, como podemos ver, por exemplo, falando da perspectiva filosófica, temos referência de filósofos como Emmanuel Levinas, temos perspectivas socráticas, e se formos a recorrer à antiguidade, onde sempre se abordou o ser humano como aquele que é,
Na verdade, alguns filósofos como sofistas diziam que o homem seria a medida de todas as coisas, mas Sócrates, contrariamente àquilo que é a perspectiva dos sofistas, entendia que havia uma coisa que se chamava virtude, que devia conduzir o homem. E essa virtude é interpretada de diversas formas, que na religião se chama espírito, espiritualidade. Então, o homem na religião é conduzido pelo espírito. O espírito é que é o motor, o condutor daquilo que são as ações humanas. Se o homem não está cheio de espírito ou não está envolvido pelo espírito, este vai provocar atrocidades na sociedade. Por isso, enquanto o homem filosófico tem que estar dotado da razão, o homem religioso tem que ser dotado da fé, e a fé é conduzida a partir do espírito. Porque isto é possível, isto é bom, ele conduz aquilo que é a identidade do homem. A ética conduz também de forma científica aquilo que é a identidade e o comportamento que regula o homem. Muito bom. Poderíamos, professor, doutor, nos falar um pouco quanto à liderança servidora na perspectiva de educação e formação humana? Falar da liderança servidora na perspectiva da educação e formação humana, nos conduzimos à reflexão do passado, que será mesmo assente naquilo que são as perspectivas religiosas também. Vimos, por exemplo, o primeiro homem nasceu para servir. Isso foi visível, e que o homem nasceu para servir. E depois a perspectiva religiosa de Jesus vem nos colocar um exemplo claro, quando ele solicita que os seus discípulos lavem as mãos. Então Deus disse: não posso. Jesus disse: todos os meus devem lavar as mãos. Mostra ali uma perspectiva servidora. Mostra que para sermos bons líderes temos que servir. A nossa liderança vai se basear nas nossas ações, a nossa capacidade de interagirmos com as pessoas, a nossa capacidade de servir as pessoas, a nossa capacidade de nos comunicar com os outros é que vai determinar aquilo que nós somos. Líder não é aquele, por exemplo, que orienta as atividades a partir de um discurso formal. Líder é efetivamente aquele que mostra como se faz, servindo. E mesmo na escola, em todo o ato educativo, quando nós envolvemos, as pessoas aprendem. Fazemos juntamente com os outros aprendem com facilidade. Temos, por exemplo, o filósofo Emmanuel Leves, na sua obra A Ética do Ouro. Ele apresenta bons conceitos relativos à questão de liderança. Ele coloca a primeira tradição do homem é de estar centrado no eu. Mas se ele está centrado no eu, tem que sair deste eu para o outro. E a transição deste eu na relação com o outro é que vai caracterizar a nossa liderança. Tudo quanto dissemos, tudo quanto fazemos, está nesta relação entre o eu e o outro. Qual é a presença viva do outro em relação a mim? Temos contatos com pessoas vulneráveis, com pessoas carentes, com pessoas ainda sábias, mas com pessoas ainda muito analfabetas. Mas qual é a relação que eu tenho com estas pessoas? Então, isto caracteriza aquilo que é a identidade do servir. Então, eu devo estar em condições de servir todo indivíduo, independentemente do seu estado físico, psicológico, emocional, até de diversa ordem. Eu tenho que estar em condições de lhe servir. Significa ter o rosto do outro
no meu ser. Eu ver o rosto do outro no meu ser. Significa, em outro pensamento, ter a responsabilidade infinita. Saber que, se estou no mundo, a minha responsabilidade é a construção do outro. Porque eu serei aquilo que os outros dizem sobre mim, não aquilo que eu penso sobre mim. Aquilo que os outros veem sobre mim é aquilo que vai ser o meu ser. Na verdade, isto tem muitas implicações na área da educação, implicações em diversas áreas. Por quê? Precisamos de nos construirmos como novos seres. Precisamos de ganhar a nova mentalidade, de pensar que nada existe de diferença entre eu e o outro. Apesar das aparentes diferenças que existem, nós somos igual àquele outro. Mais ou menos por aí. Muito bom. Aprendemos aqui na voz de experiência do professor Dr. Jeremias Stefano Tivani, e para além desses conhecimentos que o doutor transmitiu, gostaríamos nós de deixarmos ainda um espaço, se tem algumas considerações ou considerações finais a deixar. Sim, muito bem. Tenho realmente algumas considerações a dar, certamente ligadas a esse espaço. Vai ser um espaço de aprendizagem para tudo. Se nós falamos de questões filosóficas, éticas, religiosas, científicas, estamos a falar do mundo na sua globalidade. E por conta disso mesmo, abrimos um espaço aqui para tratar questões especificamente ligadas à área da educação, porque o nosso sonho, nosso entendimento foi de que era preciso pautarmos pela linha de formação na área da educação. E daqui em diante passaremos até a apresentar algumas questões ligadas à formação na área de saúde, passaremos igualmente a apresentar algumas questões ligadas à própria família, estudos da comunidade, nos quais eu faço parte nesses processos investigativos. Passaremos a falar realmente a partir também em relação aos processos de gestão, como funciona a gestão. E passaremos a refletir igualmente em relação a questões de valores, questão de religião, porque que a sociedade, enquanto as religiões multiplicam-se, o crime também se multiplica, a marginalidade se multiplica, há aqui um hiato, aqui um paradigma que não se percebe. Então, esses assuntos merecerão o nosso debate. Precisamos de partilhar as informações com tantos outros, e acredito que todos aqueles que puderem participar nessas conversas, sou eu ou tantos outros colegas e comunidade geral, penso que é o espaço ideal para debater as ideias, aprender como servir o outro, como nós também temos servido dia após dia. A aprendizagem é ao longo da vida, sempre vamos precisar de aperfeiçoar mais este processo. Muito obrigado. Bom, a nossa conversa termina por aqui e agradecemos imensamente ao professor Jeremias Tivani. E não se esqueça, voltaremos ainda mais com muita informação e conhecimento. E não se esqueça de partilhar e dar um like no nosso canal. Siga-nos. Até mais.